Olá, visitantes do canal Eletrônica Já. Aqui é o André Penha e nessa nossa videoaula eu vou estar mostrando para vocês a corretiva desse roteadorzinho Wi-Fi. Ele é, na verdade, o nome dele aqui é um repetidor Wi-Fi, só que ele é multifunção, tá? Ele tem uma porta LAN, uma porta WAN e você pode fazer o que quiser com ele. Eu gosto pra caramba dele. Custou R$ 70. É da China, mas durou bastante. Ficava ligado o dia inteiro. E como é que ele está configurado? Está configurado para minha internet que é via rádio, né? De um lado aqui, usando a porta física Ethernet, eu coloco na WAN o cabo que vem do rádio e ele distribui via Wi-Fi internet para minha casa. Mas quando eu fui ligar ele hoje, olha como é que ele está aqui. Ele fica só piscando. Fica só piscando aqui o power. Eu já identifiquei o defeito, mas vou mostrar para vocês o passo a passo, tá? A primeira coisa a fazer é abrir ele. Só que tem um parafuso bem aqui, tá? Você já tira esse parafuso primeiro. E aí remover o encaixe. Dá muito cuidado quando botar aqui. Pra não deixar a chave entrar assim de uma vez assim. E danificar alguma coisa, tá? Tá aqui ele. Repara que essa aqui é a placa principal. E a fonte está lá atrás. E aqui é a saída da fonte. Eu vou ligar ele aqui. E vou tentar medir quanto de tensão a fonte está mandando. Deveria ser 5 volts. Como é que eu sei que é 5 volts? Porque está escrito na PCI aqui atrás, 5 volts. Vou colocar na escala de tensão DC. E vou tentar medir. Olha a medida aí, gente. Isso aqui não é mau contato não, tá? Tá o contato bem feito, mas olha como o que ele está medindo. Era para ser 5 volts estáveis. Fica aí 1 volt, 2 volts, depois cai. Tá errado, né? Mas aí, o defeito é a fonte ou é a placa principal? Pode ser qualquer uma delas. Como é que a gente faz para isolar? A gente desconecta a placa principal da fonte e testa a fonte sozinha. E vê se ele mantém os 5 volts. Ou se fica a mesma coisa. Ou se dá defeito só quando bota carga. Desconectei. Liguei somente a fonte. Olha como ele está medindo, gente. Ó. Cadê os 5 volts estáveis? Não tem, né? Está variando demais, mesmo sem carga. Então, a fonte com certeza tem defeito. Tem que trabalhar na fonte. A fonte dele, a gente abrir aqui, ó. Essa plaquinha bem aqui. É uma fonte que a gente chama de fonte chaveada, tá? A gente já sabe que ela não funciona. É para ter mandado 5 volts. Só que a gente não tem nenhuma garantia que essa placa aqui também tá boa. De repente a gente fica perdendo muito tempo trabalhando, tentando fazer essa fonte funcionar. E de repente a placa não está nem boa. O que eu vou fazer? Eu vou colocar 5 volts aqui por fora. Eu vou colocar o cabo WAN e vou ver se a minha rede Wi-Fi vai subir e se vai funcionar. Feito isso, aí sim eu começo a trabalhar na fonte, para ver se vale a pena. Vamos lá? Ok, pessoal. Eu fiz aqui a montagem dessa estrutura para poder testar a placa principal do nosso roteador. Eu alimentei o conector de alimentação esse aqui. Eu conectei os fios aqui atrás, os fios do conector de alimentação, prestando muita atenção na polaridade, no mais e no menos. E nesses fios eu conectei o que? Conectei a minha fonte variável, ok? Ajustei ela para 5 volts. Estou monitorando aqui com o multímetro. No lado, no conector WAN, eu liguei o que? Liguei o cabo Ethernet que vem do meu rádio, porque minha internet aqui é via rádio, tá? Pode observar que o LED de power está aceso e o LED aqui referente ao Wi-Fi também está aceso. E o LED aqui referente à conexão da WAN também está aceso. E aí eu observo o seguinte, a minha Wi-Fi subiu, está normal. Olhando aqui no celular.
Ligando aqui o Wi-Fi. Ó, conectado. Isso aqui é minha rede Wi-Fi, tá? Então, tá funcionando. Tá funcionando perfeitamente. Quer dizer o quê? Quer dizer que o defeito do roteador, o defeito é somente a fonte. A placa principal tá boa. Por que eu tenho que fazer esse teste? Porque imagina que eu conectasse, tivesse todo um trabalho para dar manutenção na fonte e a placa principal não estivesse funcionando. Porque fonte eu tenho de um montão ali, fonte de 5 volts, de celular, etc. O mais interessante mesmo é botar para funcionar o quê? Botar para funcionar a placa, o sistema em si, né? Então tem que garantir que a placa principal está boa. Vamos então botar para funcionar a fonte. Pessoal, vamos entender por alto como funciona esse tipo de fonte, tá? Para a gente poder entender as medidas que nós vamos fazer para poder fazer a corretiva. Ela é uma fonte chaveada. Geralmente é assim. A gente tem, de um lado, a tensão alternada da rede. Uma tensão alta AC, certo? 220 volts ou 110 volts, AC. Tensão RMS. A primeira coisa que acontece é que ela passa por uma ponte retificadora, em 4 diodos. Ela pega o nível AC e converte no nível DC. Uma vez retificado, ou seja, ela pega o sinal que era assim e transforma ele assim. Eu estudou sobre isso. Uma vez retificado, o sinal é filtrado por um capacitor. Então, esse nível de tensão aqui é um nível de tensão elevado, chega a mais de 300 volts, nesse ponto bem aqui. E aqui é a nossa referência. O que acontece? Essa tensão elevada, a gente chama ela de mais B, ela passa por um primário de um transformador de alta frequência. Esse transformador de alta frequência, ele é chaveado, o menos dele, é chaveado por um transistor. Pode ser bipolar ou então transistor MOSFET. Usa muito MOSFET. Ele se comporta melhor em alta frequência. Então, quando ele é chaveado, aqui vai criar um campo magnético que vai induzir no secundário. Esse secundário, já é uma outra referência, ele faz o quê? Essa tensão é retificada e em seguida filtrada por outros capacitores. E aqui nós temos a tensão de saída, no caso, 5 volts. Então, primeira coisa, onde é que está a ponte retificadora? Eu vou mostrar a foto dela aí para vocês. Está aí a foto da ponte retificadora. Onde é que a gente mede ela? Primeiro tem que medir se está chegando 220 aqui. Bora ver. Está aqui a ponte retificadora. Nosso multímetro. Tem que deixar onde? Tem que deixar na escala AC. Daqui para cá tem que ter 220 volts. Tem que tomar muito cuidado nessa medida, tá? Tá aí, 216. Beleza. A tensão está chegando na ponte retificadora. Vamos ver se a tensão está saindo e se ela está sendo filtrada. Do lado da saída, já é nível DC, a gente faz a medida. Tomando muito cuidado, tá? Não pode fechar curto. Quase 300 volts, ó. Quer dizer que a tensão foi retificada e ela foi filtrada. Ela vai passar pelo primário transformador e vai chegar bem aqui no coletor do transistor. Esse coletor desse transistor, o que acontece? Esse transistor, ele vai ser chaveado. Vai chegar um pulso aqui. Esse pulso é que vai fazer ele ligar e desligar. Quem vai fazer isso? É um CI oscilador. Esse CI oscilador, que está bem aqui, eu vou mostrar para vocês a foto dele. Está aqui o CI oscilador. Esse CI oscilador é que gera esse pulso, que a gente chama esse pulso de PWM, para a base do transistor. Ou então para o gate, se ele for MOSFET. Para que ele serve? Ele pega esses 5 volts aqui como referência e insere nele mesmo.
Por que isso? Porque imagina que esses 5 volts comece a gente bote uma carga. E esses 5 volts começa a virar 4.5. O que ele vai fazer? Ele vai mandar o transistor chavear mais para poder subir essa tensão e manter os 5. Agora imagina que ele percebe que esse 5 está virando 5.2. Ele pega essa referência e faz ele chavear menos para poder baixar para 5 volts. Isso aqui garante uma saída estável, tá? Então, bem aqui, no nosso caso aqui é o MOSFET, tá? Então aqui é gate, drain, source. A gente vai medir bem aqui, ó. Que aqui vai ter que aparecer esse mais B, bem aqui, no dreno. No caso do MOSFET, gate, dreno, source. Aqui na nossa prática aqui, como é que a gente vai fazer essa medida? Eu vou ter que botar a ponteira no menos do capacitor eletrolítico e aí a ponteira positiva aqui no dreno, para poder ver se está chegando o mais B. Então, o menos, bem aqui, deixa eu ver se está um menos bom mesmo, 300 volts. E aqui eu vou botar no dreno, tá? Botando aqui no dreno, tomando muito cuidado para não fazer curto. Tá chegando os 300 volts. Beleza? Então, o lado primário a gente já testou todinho. O que falta fazer? Fazer o teste do lado do secundário. Como eu já garanti que a fonte primária está boa, e eu reparei que tem algumas soldas frias, eu vou tentar refazer as soldas, tá? Vou tentar refazer as soldas para ver se essa saída melhora, se essa saída fica normal. Repara que a saída, como é que ela tá, ó. A saída não tá bacana. Ela, em vez de ficar 5 volts estável, mesmo sem carga, ó, fica variando. Então a gente tem que fazer essa checagem, tá? Vamos dar uma olhada. Continuando com a corretiva, eu fiz alguns testes aqui por fora e puxei fora aqui o transistor de chaveamento, tá? Medindo ele, ele tá bom. Na verdade, ele é um transistor bipolar comum. O primeiro terminal é a base, centro é coletor, o mais aqui de cima é o emissor. Botando a escala de semicondutor, ele é NPN, tá? Então a base é com ponteira vermelha. Da base em relação ao centro, dá 0,6. Da base em relação ao extremo, dá 0,6. Invertendo, não pode dar nada. E entre coletor e emissor, não dá nada. Então, esse aqui ele tá bom. A gente puxa ele e presta atenção da forma que ele for removido, tá? Como eu já dei uma olhada geral, não achei nada com defeito, grande possibilidade de ser o defeito no CI. Só para poder finalizar, eu vou ligar o osciloscópio e vou ver se o CI está mandando os pulsos aqui para a base do transistor. Se não estiver mandando, eu vou dar por encerrada a corretiva dessa fonte aqui, porque eu não tenho outro CI para trocar. E vou botar uma fonte por fora de 5 volts. Mas bora dar uma olhada no osciloscópio. É só dar o transistor e dar uma olhada no osciloscópio. Ok, pessoal. Eu liguei o osciloscópio e vamos tentar verificar se o CI oscilador está mandando os pulsos para o transistor que faz o chaveamento. Por que eu medi o transistor primeiro? Porque às vezes o transistor tá em curto e se o transistor estiver em curto, o pulso de chaveamento pode morrer. O CI pode estar bonzinho mandando pulso de chaveamento, mas como o transistor está em curto, ele não deixa o pulso de chaveamento aparecer no osciloscópio. Então primeiro eu testei o transistor e como o transistor estava bom, eu vou ver se eu consigo olhar o pulso de chaveamento saindo aqui do CI. Se não estiver saindo é porque provavelmente o CI está com defeito. A referência, a gente liga, né? A referência, tá? Você pega com muito cuidado a referência do primário da fonte, tá? O menos. Para isso eu faço o quê? Eu coloco um pedacinho de solda e deixo bem travadinho. E aí com muita firmeza a gente encosta onde? Encosta na base do transistor. Olha como tem nadinha. Nada na base. O CI não está mandando o pulso de chaveamento. O osciloscópio está bom. Aqui o teste do osciloscópio. Então, como eu não tenho outro CI, essa fontezinha aqui está condenada. Mas eu vou fazer ele tornar a funcionar. Eu vou pegar uma fonte de celular e vou alimentar com 5 volts da fonte de celular. E botar o roteador para funcionar. Bora lá? Ok, pessoal.
como é que eu vou fazer para botar o roteadorzinho para funcionar? A fonte não tem jeito. Tá danificado esse CI bem aqui. Esse CI aqui eu não tenho para trocar. O que eu fiz? Eu peguei uma fonte de celular que eu não estava mais usando. Ela é 5 volts por 550 mAh. Eu medi o consumo do roteador. Ele dá bem menos de 300 mAh. Como aqui tem mais de 500 mAh, vai suprir com folga. Eu tirei a fonte antiga e removi esse conectorzinho que alimenta a placa principal. E coloquei aonde? Coloquei no cabo aqui de saída da fonte do celular. Coloquei o espaguetezinho, levando em conta a polaridade. Vou termocontrair. Ficou bom? O que eu fiz? Eu tirei a parte aqui que entrava 220 e pelo buraquinho eu passei o fio, tá? Dei um nó no fio para quando puxar não vir com tudo. E agora é só montar. Só acomodar. Já deixo encaixado. E faço o encaixe. Beleza. Pega a tampa. Insiro ela. Parafusinho. Tá, beleza. Ligando aqui. Parou de ficar piscando, apareceu o power. Aparece do APS. Só conectar aqui na WLAN. Eu já testei por fora antes de montar. E tá funcionando, viu, gente? Por que eu deixei o cabo longo? Deixei ele longo porque antes ele era igual um Benjamin, certo? Aí eu só podia colocar numa tomada e tal. Como eu deixei agora um cabo longo, eu posso colocar ele mais alto, melhorando assim o sinal. Viu, gente? E é isso, gente. É um arranjo, né? Mas foi uma solução, a solução que eu arranjei para poder botar para funcionar essa fonte aqui de... Trocando aqui a fonte de 5 volts dele, já que essa aqui não tem como consertar. Beleza, gente? Quem gostou, gente? Clique em gostei. Obrigado por assistir nossos vídeos e até a próxima. Valeu!